Oi, meu povo, vamos lá então? Lembra que eu falei do videozinho para facilitar a vida, tá? Matéria facinha. Então, primeira coisa, não posso esquecer do sinalzinho de congruência, tá? Vamos pôr ele aqui, ó, tá? Então, esse sinalzinho é o sinalzinho de congruência. O que que é congruência? Não pode esquecer, hein? A figura, ela tem que ser igual, tá? O desenho da figura. E ela também tem que ter quem? A sinalização igualzinha, ou seja, os lados iguais, tá? Então, vamos pensar assim. Esse aqui é o primeiro triângulo, tá? Esse aqui é o triângulo AC, ou melhor, A, B e C, tá? Então, o que que eu consigo perceber aí? Que esse lado é igual a esse lado, e esse lado é igual a esse aqui, e que esse é igual a esse. Certo? Então, agora a gente vai criar essa relação de congruência, tá? Então, eu tenho segmento de reta, lembra, ó? Essa parte aqui que eu vou passar, ó, isso aqui, ó, tá vendo? É uma reta. Isso aqui se chama segmento de reta, tá? Que vai ligar o A com o C, tá bom? Então, vou fazer assim, ó. Vou apagar essa congruência aqui, senão vou ficar sem espaço. Então, olha só, A e C, tá vendo? Ó, o segmento em cima, porque eu tô falando de lado. O segmento eu uso toda vez que eu tô falando, que eu tô analisando o lado, e é o que eu tô fazendo. Ó o lado, ó o tracinho aqui, ó, tá? Então, é lado. O lado AC, ó o lado AC, tá vendo? Ele é congruente ao lado E e G. E e G. Se é lado, é reta, lembra? E se é reta, ó, o tracinho de segmento, tá vendo? Agora eu vou pro próximo. A e B, A e B, ó o segmento, ele é congruente a e F. E e F. Ó, segmento, não pode esquecer o segmento, hein? Depois, eu tenho o último lado, que é o lado B e C, ele é congruente ao lado F e G. F e G. Pronto. Já fiz a relação. Agora, eu preciso estabelecer essa relação, tá? Essa relação, ela tá baseada em quê, tá? A gente percebe que aqui, ó, tudo aqui é lado. Tá vendo? Tudo é lado. Então, a gente consegue observar que é assim, ó. Aqui é lado, aqui é lado, vou até pôr um L, ó. Aqui é lado e aqui é lado. Então, essa congruência, ela tá estabelecida em relação aos lados. Agora, a gente vai pôr a resposta final. Fazer assim, ó. O triângulo A, B e C, tá vendo? Ele é congruente ao triângulo E, F e G. E essa relação de congruência é a relação L, L, L. Por que L, L, L? Porque é uma relação aonde o que eles têm de congruente são os lados. Então, ó, lado, tá vendo, ó? Lado e lado. Acabou, tá? Então, analiso cada pedacinho, se é segmento de reta, se é ângulo, né? E depois eu estabeleço essa relação. Só tenho relação se eu tiver congruência. Se eu não tiver congruência, não tenho relação. Essa aí é a primeira imagem. Tem até essa imagem no livro. Ó, agora, tá? Esse aqui é o outro exemplo. Sempre a mesma coisa, tá? Essa aqui eu até vou fazer direto. Então, vamos lá, vamos marcar essa relação. Então, eu tenho, vamos analisar, eu tenho lado e lado, né? Então, se eu tenho lado e lado, eu tenho segmento de reta. Aqui é o ângulo,
ó. Então, eu vou até colocar as siglas. Esse aqui é o lado, ó o tracinho, tá? Analisando esse lado aqui, tá vendo? Aí, o que que acontece? Aí, eu tenho um ângulo aqui. Então, esse aqui é o ângulo, ó. E aqui em cima, eu tenho 2 tracinhos, ó. Então, aqui também é lado. Então, eu já sei qual é a relação, né? Eu já sei. Tá vendo, ó? Lado, ângulo, lado, tá? Só que eu preciso estabelecer essa relação. Como? Vamos estabelecer aí. Eu tenho A e B, não pode se perder, hein? A e B, ó. Só que A e B, ó, quem é aqui, ó? É lado. Então, é um segmento. Ele é congruente ao outro segmento E e G. E e G. Ó o segmento lá, não pode esquecer. Tá vendo? Agora a história vai mudar. O que que acontece agora? Agora eu vou analisar o ângulo, tá vendo? Analisei o lado. Agora eu vou para esse ângulo aqui. Deixa eu mudar a cor da caneta. Ó, vou para esse ângulo aqui, que é igual a esse aqui, ó, tá? Então, se eu vou para esse ângulo, ó qual é a jogada. O ângulo, ele é formado por esses 2 segmentos. Então, eu tenho, ó, lado, tá vendo? O B nasce aqui, B, depois eu tenho A e depois eu tenho C. O ângulo, ele fica no meio do B e do C, tá vendo? Então, eu tenho o B, eu tenho o ângulo A e eu tenho o C. Ó o ângulo no meio aqui, ó. Tá vendo? Que é isso aqui, ó. Ó ele aqui, ó. Tá? Ó ele aqui, em azulzinho, tá? Ele é congruente ao mesma coisa do outro lado. Então, ó o G, tá? Posso começar do F também, ó. F, ó, F. E, ó o ângulo aqui, ó. E, sempre no meio, porque é o ângulo, ó o chapéuzinho de ângulo. E depois, o G. Pronto. Então, aqui em cima em lilás, eu tenho a referência do lado. Aqui eu tenho a congruência, que é a referência em ângulo. Tá vendo? Agora, eu vou olhar a última parte, porque todo triângulo é formado por 3 lados. Então, tem que analisar os 3 lados. Agora, eu vou olhar esse lado aqui, ó. Tá vendo? Então, esse lado aqui, o nome já diz, é lado, né? Então, eu tenho de A até C, eu tenho um segmento de reta. Ó o segmento lá, o tracinho, tá? E esse segmento de reta AC, ele vai ser congruente ao segmento E e F. E e F, ó. Então, essa relação aqui é uma relação estabelecida entre os lados. Pronto, pronto. O que que eu faço agora? Coloco direitinho a relação triângulo A, B e C é congruente ao triângulo E, F e G. E essa congruência, que é essa relação, ela tá estabelecida entre L, A e L. Ó a relação aqui, tá? A relação é sempre essa sigla final aqui, igual do anterior, ó, do anterior, ó, qual é a relação aqui, ó, tá? Então, L, 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 que é lado, 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 e aqui a relação é L, ângulo, L, ó, certo? Agora, olha essa daqui, tá? Eu vou direto na relação, senão vai ficar muito longo, tá? Então, olha essa aqui de baixo, vamos analisar. Eu não tenho, só tenho um tracinho aqui e um tracinho aqui. Aqui eu tenho um ângulo e aqui eu tenho outro ângulo, tá? As figuras, elas são congruentes, elas são iguais. Então, vamos olhar a relação. Ângulo, ó o ângulo, então é o A, né? Depois, eu tenho esse tracinho, é o lado. E depois, eu tenho outro ângulo, é o A. Tá vendo? Então, qual é a relação entre esses dois? É uma relação de congruência, e essa congruência, ela tá estabelecida na relação ala. Ó, ângulo, esse A aqui é o ângulo, tá? Ó, ângulo, o L ao lado,
E esse A aqui é ângulo também. Ó lá, tá? Mesma coisa aqui, ó. Ângulo, olha aqui. Depois lado, ó o outro ângulo, tá? Então, essa relação é uma relação ala. Agora, vamos para o outro. Esse é o mais difícil, tá? Esse é o mais difícil porque eu tenho sempre que saber quem é o oposto, senão eu não consigo, tá? Então, vamos analisar. Se tem o tracinho, é lado. Então, você põe aqui, ó, lado, lado, tá vendo? Agora, o que que acontece? Esse ângulo aqui, ó, ele tá o oposto do ângulo da frente, tá vendo? Ele tá o oposto, na verdade é um espelho, ó. Ó, é um espelho, ele tá na frente, tá? Então, isso aqui é a relação L, ângulo, e ângulo oposto, tá? Porque ele tá na frente. Mesma coisa aqui, ó. Aqui eu tenho L, que é o lado. Aqui eu tenho o ângulo, então vou pôr o A. A de ângulo, tá vendo? E na frente desse ângulo, que é o E, né? Que tem o nome de E, que tem a letrinha E, na frente dele eu tenho o oposto. Ó quem é o oposto aqui, tá? Então, esse aqui é o ângulo oposto, tá vendo? Então, agora a gente estabelece essa relação. Quem é essa relação? É L, ó, ângulo e ângulo oposto. Pronto, acabou, tá vendo? Então, eu tenho aí, até o momento, ó, vamos voltar aqui com a prof, ó. Não quero me estender muito, senão fica muito cansativo. Eu tenho primeira congruência, ó, lado, lado, lado. Depois, L, ângulo L, ó. Depois, ala, ângulo, lado, ângulo. Depois, isso aqui eu nem sei falar, é L, ângulo, ângulo oposto, tá? Essa aqui é a mais difícil de todos, tá? Agora, a gente vem com esse aqui. Esse aqui é uma charada, na verdade, isso aqui cai em muitos lugares. E muito aluno erra, porque não sabe o que é congruência. Vamos pensar comigo, tá? Os ângulos internos, eles são iguais, tá vendo? Ó, 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 ó. Eles têm o mesmo valor, tá? Então, se eu for analisar essa figura em relação aos ângulos, ó, em relação aos ângulos, eles são todos iguais, tá? Ó, são iguaizinhos, tá? Vou até escrever aqui, senão vocês não vão entender, ó, todos iguais. Todos iguaizinhos, ó, todos iguais, tá vendo? Iguaizinho. Só que tem um porém. Para ser congruente, eu preciso ter a mesma figura. Essa figura, ela precisa ser idêntica, ó, idêntica, para ver congruência, para ver isso aqui, ó, tá vendo? E aqui, as figuras, elas são diferentes, tá? Essa aqui é maior, essa aqui é menor. Então, aqui, ó, não existe congruência A e A, porque aqui é ângulo, ângulo, ângulo. Não existe essa congruência. Por quê? Porque a congruência, ela está estabelecida em relação à imagem da figura. E as imagens aqui, elas são diferentes. Uma é maior, uma é menor. Então, aqui nesse caso, não existe relação. Não existe relação. Portanto, não existe o quê? Congruência, ó. Não existe congruência, tá? Para ver congruência, precisa as figuras ser iguaizinhas, certo? Aqui é só dois triângulos, não existe congruência ângulo, 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 tá? Pronto. Agora, vamos para os exercícios. Ó, esse aqui é o exercício que tá aí na página, acho que vai da página 100, não lembro. Depois eu ponho lá no grupo para vocês, eu não lembro qual é a página. Acho que é 113. Ah, não lembro. Depois eu ponho lá. Ó, então vamos pegar esse aqui. Esse aqui é o mais difícil que tem lá. As duas figuras são congruentes. Então, o próprio exercício já fala que é congruente, tá? Então, é mais visualização. Vamos analisar qual é essa relação.
tá? Eu tenho que ver se é ala, se é L ângulo, ângulo oposto, se é lado, 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 tá? Então, eu sempre tenho que me sinalizar pelo que o exercício tá trazendo para mim, pelos sinaizinhos, né? Vamos pensar comigo. Eu tenho esse triângulo aqui, ó, tá vendo, ó? Olha ele aqui. Ó. E eu tenho um outro que tá em cima dele. Deixa eu pegar aqui, ó. Ó, esse aqui. Ele tá em cima, ó. Tá vendo? Opa. E não tá pegando a caneta. Ai, não tá pintando, peraí. Deixa eu trocar a cor aqui. Peraí. Vamos ver se agora vai. Ó o outro aqui, ó. Pegou pouquinho. Ó o outro em cima dele aqui, tá vendo, ó? Tá vendo? É o mesmo triângulo, tá? Então, eu já sei que eles são congruentes. Agora, a gente precisa saber que congruência é essa, tá? Deixa eu voltar aqui para tirar essas imagens, senão vai ficar ruim de vocês enxergarem. Ó, vamos lá. Então, vamos pensar comigo, tá? Aqui, ó, eu tenho esse lado aqui, tá vendo? Ele é o mesmo nas duas figuras, tá vendo? Então, esse lado aqui, ó, é o mesmo, B e C é o mesmo nas duas, tá vendo? Aquele é o B, opa, aquele é o B, aquele é o C, e ele pertence às duas ao mesmo tempo, ó. Então, esse lado é o mesmo nas duas, tá? Então, aqui é o lado, certo? É assim que você vai fazer os exercícios, tem que olhar, tá? Porque não tem valor, então tudo é visualização. Então, achei o lado. Agora, ó o que que vai acontecer. Esse ângulo aqui, deixa eu trocar a cor da caneta, ó. Esse ângulo aqui, ó, é dessa figura aqui, ó. É dessa aqui onde eu tô passando a caneta, ó. Tá vendo? Agora, esse aqui é dos dois, tá vendo? É dos dois, é das duas figuras, tá um por cima do outro. Esse aqui não, esse aqui é só da figura que tá em lilás, aqui onde eu passei o risco. E esse aqui não, é dos dois, tá? Então, olha só que legal. Esse aqui, ó, tá vendo que lá na frente dele eu tenho outro? Ó o outro lá na frente, ele tá o oposto, tá vendo? Ele tá lá do outro lado. Aí só, professora, mas e esse? Esse que tá aqui, quer ver? Deixa eu pegar aqui, ó. Ah, mas e esse aqui, ó? O oposto dele, né, aquele lá? É, o oposto desse aqui é aquele lá. Só que esse aqui, ó, ele não tá passando por cima do ângulo da figura vermelha. Esse aqui é só o ângulo dessa figura que tá meio em verde aqui, ó, tá? Então, eu não posso analisar, eu tenho que analisar o que é comum nos dois. Esse aqui é comum, ó. E esse aqui, porque esse aqui tá o oposto dele. Ó, esse aqui, ó. Ele pertence aos dois, tá? Então, esse aqui é o ângulo oposto do D, tá? Então, essa relação é a relação L, ângulo, e ângulo oposto, tá? Então, essa aqui é a relação ala. Nos exercícios que tem aí, é só para fazer isso. É só para estabelecer isso aqui, ó. Que relação é essa? Se você acha mais fácil separar a figura, você pode separar. Se não, você pode deixar assim, tá bom? Beijo, gente!